Saudações tricolores, galerinha do Vlog Vamos São Paulo, tudo bem com vocês, galera? Bom início de semana a todos, que Deus abençoe e proteja o nosso dia. Estamos muito bem, graças a Deus. Estamos cada vez mais leves, tranquilos. O tricolor ganhou mais uma no Campeonato Brasileiro e a torcida do São Paulo está cada vez mais otimista em questão da nossa classificação e também aí de estarmos cada vez mais se aproximando dos primeiros colocados do Campeonato Brasileiro 2019. Galera, antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de parabenizar um amigo Felipe Andrade. É isso aí, Burubi. É um amigo meu inscrito aqui no meu canal que mandou o seu palpite ontem no último vídeo que eu havia feito do pré-jogo do São Paulo contra o Ceará. E ele palpitou que o São Paulo ganharia e que quem faria o gol seria o Dani Alves. Assim como eu vou deixar aí o comentário dele abaixo para que vocês possam estar vendo. Parabéns, Burubi, é nóis, ótimo palpite, continue assim, cara. Muito obrigado pela sua força. Um abração aí, Burubi. Tamo junto e vamos São Paulo. Galerinha, o tricolor disputou neste domingo uma partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Ceará e venceu por 1-0 com o gol do estreante Dani Alves, através de uma ótima jogada do também estreante Juan Fran, que recebeu um lindo passe de Tietê, cruzou o rasteiro na área. Raniel tentou dominar, viu que não ia conseguir finalizar, tocou para trás. Dani Alves conseguiu dominar a bola, tirou do zagueiro que estava na sua marcação e chutou no contrapé do goleiro do Ceará, marcando o único gol da partida. E o tricolor ainda conseguiu mais 3 pontos, subindo na tabela de classificação para 4º lugar. Tem um jogo a menos que será disputado nesta quarta-feira contra o Atlético Paranaense, lá na casa do Atlético. E que se o tricolor paulista vencer essa partida, ficará apenas 2 pontos do líder Santos, que perdeu ontem para o Cruzeiro na estreia do mito Rogério Ceni, que será o novo técnico do Cruzeiro até o fim da temporada. O tricolor, galera, jogou bem, sofreu bastante, assim como eu havia mencionado no último vídeo que eu fiz do pré-jogo desta partida. O São Paulo teria muita dificuldade contra a equipe do Ceará, que é uma equipe veloz, ofensiva, explora muito os contra-ataques e não deixou barato. O São Paulo teve muitas oportunidades, mas não finalizou bem. Eu percebi que no início do jogo, os jogadores estavam desesperados em procurar apenas Dani Alves para, a princípio aí, fazer o seu gol na estreia, ou até mesmo que pudesse ter boas jogadas para mostrar uma boa imagem ao torcedor são paulino, embora não seja necessário, porque Dani Alves já vem com o status de melhor jogador da Copa América, tem um currículo alavancado não só na Europa, mas também com a seleção brasileira e com o time do Bahia, que foi a equipe que o projetou para o futebol. É um jogador inquestionável, não temos o que falar do jogador, mas que aparentemente os jogadores estavam empolgados com a atual estreia desses 2 jogadores que eu mencionei, Juan Fran e Dani Alves, e aparentemente aí estavam meio precipitados, procurando apenas Dani Alves nas jogadas do início do primeiro tempo, até que quando o São Paulo abriu o placar, ou no caso, fez o único gol da partida, eles pararam um pouco com essa procura em cima de Dani Alves, que já havia feito o seu gol, tirando o peso das costas em relação a essa situação de sua estreia, e o tricolor recuou demais. Mais uma vez o tricolor abriu o placar. Infelizmente não foi tão ofensivo depois que abriu o seu placar e recuou demais, deixando muitos espaços para a equipe cearense trabalhar a bola. O Thiago Volpi fez ótimas defesas novamente e o tricolor segurou muito bem o resultado, mas de uma forma muito perigosa. Galera, ainda falando a respeito dessa partida, mencionando a respeito do pós-jogo, eu gostaria de classificar aí 3 jogadores
que jogaram muito bem, não estavam com ritmo de jogo, alguns estavam retornando de lesão do departamento médico, mas que tiveram uma partida muito segura, jogaram muito e auxiliaram bastante para que o São Paulo pudesse segurar este resultado. O Anderson Martins, para mim, foi o melhor jogador da partida. Jogou demais, não parecia que estava afastado por conta de uma lesão, parecia que ele estava treinando normalmente com o elenco, atuou os 90 minutos da partida de uma forma segura, não tomou cartão, porque ele tem aí uma sina de sempre estar tomando cartão amarelo nas partidas que ele entra, e dessa vez ele não tomou nenhum cartão, foi muito seguro em todas as suas decisões, nos seus desarmes, nas jogadas ofensivas em que o Ceará chegou próximo da área do São Paulo, e ele auxiliou muito a defesa e não deixou com que o Ceará fizesse gol. O outro jogador que no meu ponto de vista jogou muito e também está retornando de lesão foi o Lisieiro. Infelizmente teve que ser substituído por conta do ritmo de jogo que ele ainda não tem. Todos nós sabemos que as partidas do Campeonato Brasileiro são partidas de ritmo pegado, e por conta dele estar retornando de uma lesão que ele teve no tornozelo, que o deixou aparentemente 3 meses de fora, o treinador Cuca optou por retirá-lo da partida, substituiu o jogador por Luan, porque aparentemente Lisieiro estava cansado, e auxiliou mais lá no meio-campo do São Paulo. Luan é um jogador de mais pegada, de mais marcação, e aí, através dessa substituição, o Ceará não teve tantos ataques ofensivos e não ofereceu tanto risco ao São Paulo na partida até o término do segundo tempo. Galerinha, infelizmente, o Tricolor tinha alguns jogadores pendurados e 2 desses jogadores tomaram o 3º cartão amarelo e não irão atuar contra a equipe do Atlético Paranaense. O atacante Everton e o zagueiro Bruno Alves tomaram o 3º cartão amarelo e estarão fora desta partida em atraso, que o São Paulo disputará nesta quarta-feira às 19h15 lá no Paraná. Ainda falando a respeito de jogadores que não irão atuar, aparentemente Pato e Toró também não serão relacionados, sentiram dores musculares após a partida contra o Santos, não atuaram nesta partida contra a equipe do Ceará e aparentemente também estarão fora da partida contra o Atlético Paranaense. Galera, eu quero exaltar o ótimo trabalho de Cuca, que vem mudando o São Paulo taticamente sem ter que fazer substituições no decorrer das partidas, e isso vem dando bastante resultado. O Tricolor já está a 8 partidas invictas. Desde que o Campeonato Brasileiro retornou da pausa da Copa América, o Tricolor ainda não perdeu, somou pontos positivos que estão auxiliando para a sua subida na classificação, e o São Paulo vem atuando muito forte. Eu gostaria de exaltar aí o ótimo trabalho que o ataque vem fazendo, está auxiliando muito a defesa e o meio-campo nas marcações, quando o São Paulo está sofrendo contra-ataques ou até mesmo pressão das equipes adversárias, e o São Paulo está atuando muito bem. Apenas tenho uma coisa para poder deixar de observação. Eu percebo que ao decorrer do primeiro tempo, quando estamos chegando próximo ao término do primeiro tempo, os jogadores aparentemente estão muito ofegantes. Então eu acho que a preparação física precisa dar uma analisada nisso. Os jogadores estão sentindo muito as partidas, haja vista que ontem, aos 30 minutos do primeiro tempo, por circunstância do calor que fez no Morumbi, teve que ter uma paralisação técnica e o São Paulo precisou aí hidratar os jogadores que aparentemente estavam mais cansados do que os jogadores do Ceará. Então, eu gostaria que o preparamento físico do São Paulo Futebol Clube analisasse essa situação. Aparentemente eles estão forçando demais nos treinamentos e os jogadores estão tendo muitas lesões musculares no decorrer das partidas e também nos treinamentos. Então eles precisam avaliar isso daí, que aparentemente algum jogador vai acabar sentindo também. E eu gostaria de parabenizar o outro jogador, que também estreou ontem, que seria Juan Fran. Jogou os 90 minutos, foi muito seguro em sua partida, teve ótima participação no gol do São Paulo, como eu havia dito anteriormente. Ele deu um cruzamento rasteiro,
que acabou aí chegando até Raniel, que não conseguiu finalizar, tocou ao Daniel Alves, que tirou do zagueiro e chutou cruzado para poder fazer o único gol da partida. Eu gostaria de parabenizar novamente, num contexto geral, a equipe do São Paulo, que jogou muito bem, mas que esses 3 nomes que eu havia mencionado anteriormente foram os melhores da partida: Anderson Martins, Lisiero e Juan Fran. Para mim, jogaram muito, auxiliaram muito o São Paulo Futebol Clube, ajudaram na marcação, sofreram quando precisaram sofrer, e o São Paulo, graças a Deus, saiu vitorioso e conseguiu mais 3 pontos aí que vão auxiliar muito no decorrer do Campeonato Brasileiro. Galerinha, é isso aí, eu vou ficando por aqui. Essas são as pequenas informações que eu tenho a respeito do pós-jogo da partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro 2019, em que o time do Tricolor bateu o Ceará no Morumbi ontem por 1-0, ganhou mais 3 pontos, subiu para 4º lugar no Campeonato Brasileiro. E se o time do Tricolor vencer a equipe do Atlético Paranaense nesta quarta-feira, ficaremos apenas 2 pontos do líder Santos e entraremos cada vez mais na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. A você que acompanhou esse vídeo até o final, vou pedir uma gentileza. Caso você ainda não seja inscrito no nosso vlog, por gentileza, inscreva-se no canal Vlog Vamos São Paulo. Ative o sininho para que você possa receber as próximas informações e notícias que estiver postando aqui no canal referente ao São Paulo Futebol Clube. Deixe o seu like para um fortalecimento do nosso canal, pois ele é muito importante para que outros usuários possam verificar e avaliar também os conteúdos que eu estiver mandando para vocês com informações do nosso tricolor. Deixe um comentário em forma de uma sugestão ou crítica, porque ela também é muito bem-vinda. E compartilhe, para que outros amigos possam receber os vídeos com notícias do São Paulo Futebol Clube, que eu sempre estiver postando aqui no YouTube. Muito obrigado pela força de vocês, galera. Vamos São Paulo, e é nóis!